Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 9 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro. Começamos com as eleições na Comissão de Coordenação Regional do Alentejo. O Governo deverá convocar esta semana as eleições para a liderança das CCDR, a realizar no próximo mês. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, defendeu em Amarante, precisamente nesta terça-feira, que as CCDR devem assumir um novo papel estruturante na coordenação regional de políticas públicas, muito para lá da gestão dos fundos comunitários. Aqui no Alentejo, Saída Silva é o atual presidente e quem o sucederá? Filipe Palma, bem-vindo. Eu tinha ideia que era o Filipe a começar hoje. Perdão, até fiquei com tosse. É assim, para aquilo que eu tenho para dizer... É como você quiser. Para aquilo que eu tenho para dizer, que é praticamente nada, pode começar por mim se quiser. Até pode, é indiferente. Então vou manter a ordem que aqui tinha do okay. Filipe. Temos eleições aí à porta. Quem pode suceder a Saída Silva? Mas há também uma questão que lhe faço partida, que é esta eleição, que importância tem para a região e para a população, que passa muito ao lado de uma eleição destas. Porque este cargo é eleito entre representantes já eleitos. Não é? Presidentes de Câmara, sim, membros das Assembleias Municipais. Você vai ser um dos que elege? Eu sou do Colégio Eleitoral. O Filipe é do Colégio Eleitoral. É verdade. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Miguel. Você não tinha dito isso à gente quando se candidatou àquele lugar? Tinha. Por acaso tinha. A Assembleia Municipal da Vidigueira. Jogam sempre em coisas desconhecidas. O meu voto vale 1 em 1.300. É 1.300? Quase não chega bem, porque eu vou tentar... Isto dá para aí uma confusão de lobbies e de influências e uma coisa séria, não? Oxalá eu tivesse essa influência e lobby para poder, para bem do Alentejo e das pessoas que cá vivem, de algum modo influenciar. Mas quando você tinha mais poder e que era capaz de influenciar, deixou eleger assim pessoas com um bocado pouco indicadas para o cargo. Posso falar? Você já fala, afinal sabe muito. Não sei nada, estou a puxar por si para ver se você... Não, eu primeiro, já os cumprimentei quem nos ouve. Primeiro, fiquei surpreendido pelo agendamento deste tema. Fiquei. Mas agradavelmente surpreendido. Porquê? Porque eu penso que as pessoas e, no fundo, toda a região não nos apercebemos ainda bem da importância que esta instituição, a CCDR, tinha e tem no futuro. As eleições já foram há 5 anos, porque estas eleições para as CCDRs, de acordo com a legislação em vigor, são para cumprir os mandatos autárquicos. Por isso é que têm que ser. Os elege? Por isso é que têm que ser em 90 dias, de 4 em 4 anos, em 90 dias após as autárquicas. Já com os órgãos todos com a posse tomada, têm que ser eleitos. Tem que ser eleitos o presidente da CCDR. O presidente da CCDR é eleito. Se vocês me deixarem, eu acho que devo poder falar um bocadinho, se o Miguel me der licença também. Não olhou para mim? O presidente da CCDR é eleito por um colégio eleitoral que no Alentejo soma-se quase 1.300 pessoas. Quem são? Ou seja, quem é que tem poder para eleger o presidente da CCDR? Os presidentes de Câmara e todo o Executivo quer dizer que mesmo os que não têm pluro são da oposição. Ou seja, na Vidigueira, por exemplo, são 5.
há o presidente e 2 vereadores que têm pelouros, há os 2 que perderam, também votam. Ou seja, todos os executivos votam. Aqui em Évora são 7, votam os 7. Pronto. E todas as assembleias municipais, incluindo os presidentes de junta que são inerentes às assembleias municipais. Portanto, na Vidigueira, por exemplo, são eleitos 15 membros da Assembleia Municipal e há 4 juntas, são 19. Com 5 da variação do Executivo, são 24. A Vidigueira tem 24 votos. Está a ver? No total a Assembleia tem mais votos que a Câmara. Muito mais. A Assembleia é que manda, então nisto. Por isso é que vai dar 1.300. E ainda por cima, e eu já falarei disso, ainda por cima, as Assembleias Municipais, exatamente porque têm muito mais eleitos, o Executivo são 5, os membros da Assembleia Municipal são 15 mais as juntas. Aqui em Évora, por exemplo, são 7 e são mais as juntas de freguesia e são mais 20 e qualquer coisa eleitos. Portanto, o perfil dos eleitores é muito das Assembleias Municipais, é muito mais plural, se quiser. Muito mais plural. É muito mais difícil fazer lobização partidária, se quiser. Pronto. Portanto, isto para a eleição do presidente da CCDR, que, estava eu a dizer, coincide com os mandatos autárquicos a seguir a eleito. Menos este mandato. Porque este mandato, com a reforma que houve das CCDRs e com esta legislação, o atual mandato durou 5 anos, ou seja, foi eleito, foi posto em vigor um ano antes e quando, pouco tempo depois, um ano depois, houve eleições, foi considerado que as eleições anteriores valiam e não havia só há agora. De resto é de 4 em 4. Depois há um vice-presidente que é eleito apenas pelos presidentes de Câmara. Aqui o universo eleitoral são 47. É fácil aqui saber se quiserem haver maiorias, porque no outro não é. São 1.300 e é muito difícil. Por exemplo, na Vidigueira, eu tenho 3 elementos do PS no Executivo e tenho 2 juntas 5 e diretos, 2 juntas 5 e 7 eleitos, 12, certo? Em 24, pela Vidigueira já viu, os outros que não são PS, chamemos assim, são 12 também. E há muitos sítios onde as governações são de um determinado partido e estas maiorias da Assembleia não são desse partido. Portanto, a pluralidade pode acontecer e já lá vamos. Mas ainda assim, quem tem mais votos aqui na região e mais cargos eleitos é o PS. Duvido. Não tem isso contabilizado. Duvido. Uhum. Vou-lhe dar outro exemplo, porque já lá chegamos também ao que interessa, ao que eu Sim, acho. Temos de falar aqui Vou-lhe dar outro exemplo. A importância do cargo. Assembleia Intermunicipal. O que é a Assembleia Intermunicipal? No caso da Cimbal, a que eu pertenço. Que será semelhante à que é a CIMAC e semelhante à CIMAC, mesmas... exatamente. Assembleia Intermunicipal. A Assembleia Intermunicipal da Cimbal, de Beja, do distrito de Beja menos Odmira, são 13 municípios. 13 municípios. 8 têm governação PS, 3 têm governação CDU e 2 têm governação PSD. Os representantes da Assembleia Intermunicipal são para os municípios mais pequenos, chamemos assim, Vidigueira, Cuba, Alvito, os que têm 5 vereadores, os que têm 15 eleitos, digamos assim, o método é por método, há 2 representantes. Em todos eles é um da CDU e um do PS. Na Vidigueira é na Assembleia Intermunicipal, porque é o método que manda. Nos outros, tipo Beja, são 4 representantes, é o método que manda, e Beja
tem um Chega, um PSD, um PS e um CDU. Dos 4 é um de cada. Nesta Assembleia Intermunicipal. Total dos elementos eleitos para a Assembleia Intermunicipal à qual eu pertenço e já tive numa reunião a elegermos a mesa, são 32 elementos. Desses 32 elementos, é para o Luís ver e multiplicar pelos outros lados. Destes 32 elementos, 32 não é o total dos eleitos, mas é os representantes na Assembleia Intermunicipal. São 15 PS, 10 PSD, 10 CDU, repare, 8 câmaras, 8 câmaras, 3 CDU, 2 PSD, 8 câmaras PS, 15 eleitos na Assembleia Intermunicipal pelo PS, 10 pela CDU, 5 pelo PSD, 1 pelo Movimento Independente de Alvito e 1 pelo Chega. Portanto, há 17 contra 15. Então, portanto, é muito difícil. Eu já lhe dou a palavra outra vez, mas ouvimos aqui o lá. Miguel... Não. Deixe-me lá acabar a primeira parte. O tempo é meu, você quer me dar a mim e eu Não, tenho de dar tempo, Filipe. nem que seja para fazer alguma questão aqui ao Filipe, e eu já passo aqui ao Filipe, mas ao Miguel, isto quer dizer, com aquilo que está a dizer, com aquilo que o Filipe está a dizer, então não há uma certeza de que um partido que tenha ganho muitas câmaras municipais realmente possa ser quem decide quem vai comandar a CCDR. O que é que isto lhe diz? A CCDR é um cargo... A presidência da CCDR é um cargo que as pessoas percebem a importância que ele tem ou não? Ou não temos noção disso? Já lá vou. Vamos começar por mim. Quando me mandou hoje de manhã dizer o que é que a gente vinha falar, eu, sobre estes assuntos, os 3 assuntos que escolheu para hoje, eu não me apetece falar de nenhum. Quer dizer, não me apetece, não. Eu apetece muito falar porque eu gosto de falar de coisas que não sei nada. É a imaginação à solta. Pronto, vamos dizer umas coisas. Isto é uma conversa franca, não é? Exatamente. Isto não é uma conversa para sábios dos assuntos. Não. Isto é... Nem para fazer um parecer para alguém. Exatamente. Portanto, para mim, a Comissão de Coordenação era ali uma entidade meio misteriosa que eu não sabia muito bem para o que é que servia. Era mais uma peça da burocracia que a uns ajuda e a outros prejudica, e etc., com quem a gente tem que conviver para tomar decisões profissionais, etc., de negócios, de investimentos, para aqui e para ali. Portanto, eu não sabia o que era a Comissão de Coordenação. Para mais, informou-me que agora as funções da Comissão de Coordenação iam ser... Podem vir a ser alteradas, o Governo... Vão ser alteradas, então estamos nesse caminho, não é? Vão ser alteradas e vão-se dar uma data de competências à Comissão de Coordenação. Ou seja, a Comissão de Coordenação vai ser o Governo de uma região. Ele ainda não me deixou chegar aí. Mas estou a falar bem ou mal? Na minha opinião, muito bem. Se eu estiver a falar mal, você corta-me logo, senão a gente estamos a enganar as pessoas. Na minha opinião, muito bem. Pronto. E esse é que é o problema. Ok, porque passamos a ter mais responsabilidade. Exatamente. Não é? Isto não pode ser escolhido por lobbies, como você disse, ou por conveniências partidárias. Está em causa o futuro de uma região. Pronto. É que esse é que é o problema. Sim, mas democraticamente devíamos acreditar naquelas pessoas que nós elegemos. Depende dos candidatos. Não sei. A democracia funciona ou não funciona? Passo eu a ser o democrata e você... Não, eu sou democrata. Eu sou... Está a perceber? Portanto, quem está completamente fora dos assuntos, eu assusta-me a Comissão de Coordenação, e até houve aqui uma altura que a Comissão de Coordenação tomou umas medidas contra a agricultura e houve uma grande manifestação contra a Comissão de Coordenação. Em contratores e... Não tomou medida nenhuma. Já não me lembro bem. Foi quando integraram Sim. a agricultura na Comissão de Coordenação, extinguindo a Direção Regional. Pronto. Não foi nenhuma medida contra, não. Foi assim uma coisa mal explicada também, e os agricultores, alguns não gostaram. Não. O que é facto é que está lá a Direção Regional, incluída... Pronto. Portanto, vamos ter um governo aqui na região. Não é? Uma entidade que tem uma data de competências. Sim, sim. Não é? Portanto, essas competências, a mim,
que não percebo nada de burocracia, nem de Estado, nem de coisas, não é? Acredito mais lá está, no individualismo daquilo que cada um de nós é capaz de fazer aí fora, por os outros todos e por nós também, não é? E pelo país. Portanto, vamos ter uma entidade com a qual vamos ter que estar muito mais perto, não é? Será que vamos estar mais perto ou será que vamos estar mais longe? Será que a burocracia nos vai complicar a vida ou será que nos vai facilitar a vida? Não sei, é uma... Agora, a democracia é isto, não é? Pronto, é tudo gente que a gente elegemos, mal ou bem, elegemos esta gente. E esta gente vai tomar uma data de decisões que têm a ver com a nossa vida no futuro próximo. E depois vai haver eleições daqui a 4 anos. O que interessa é que as pessoas estejam atentas, porque passamos a ter uma capacidade muito mais direta de interferir na região. Não é? Ou não. Ou não. Ah bem, mas isto é como as eleições, eleições para legislativas. Mas aí, Filipe, essa sua resposta ou não está mais relacionado não com as competências atribuídas, mas com a escolha do líder para uma CCDR? Com as competências de quem possa estar na presidência? Não. E antes da escolha do líder, o problema é se estamos perante uma negociação mais ou menos secreta entre o líder do PSD e o líder do PS, dizendo assim: epá, ó PS, tu ficas com o Algarve e o PSD fica com o Norte e eu não sei o quê. Ou seja, andam a vender-nos as eleições por 1.300 pessoas. Mas depois quem decide são eles. Mas depois apresentou apenas um nome. É uma nomeação encapotada. Um nome no Algarve. Quantas comissões de coordenação é cá no país? 5. 5. Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Bom, portanto, eu sou frontalmente contra esta nomeação encapotada e este tipo de negociações. Acho que o Alentejo, já acho que nos outros lados tem que ser dos 1.300. Deve haver mais que um candidato e os 1.300 face àquilo que eles disserem até aos votos e conhecendo a gente quem serão, os 1.300 saberão escolher acima de qualquer conveniência partidária. Porque o que está aqui em causa é o futuro do Alentejo e da gente. Não é o futuro de alguém do PS ou de alguém do PSD. É o futuro do Alentejo e da gente. Eu sempre defendi isto. A CCDR tem tanto poder agora a esse nível até estratégico? Já tinha. Vamos lá ver. Você não me deixou dizer quando eu disse que havia um vice-presidente eleito pelos 47 municípios. E ainda há outro que nesta nova lei é eleito pelo Conselho da Região. O Conselho da Região é um órgão poderoso que não tem sido valorizado. Eu nem sabia que existia. Pelos atuais. É um órgão consultivo da CCDR que tem os 47 municípios, o ensino superior, as centrais sindicais, as associações empresariais, as associações de defesa do ambiente. Portanto, é um órgão que reúne como pró-forma em vez de servir aquilo que a lei diz. Órgão consultivo e que dá pareceres sobre os caminhos que o Alentejo e a CCDR e o seu executivo estão a trilhar. Quase que é exemplo das assembleias municipais, que se deixam desvalorizar. A culpa não é da lei, a culpa é de quem não as deixa valorizar. No meu caso, na Vidigueira, isso vai mudar seguramente. Bom, dito isto, e depois há os nomeados pelo governo em vice-presidentes, ou seja, presidente, um eleito por câmaras, um eleito pelo Conselho Regional, um nomeado pela Agricultura, já existe neste momento, um nomeado pela Saúde, porque a Saúde vai estar lá dentro, em princípio um nomeado pela Educação e Cultura, também já lá estão dentro. Portanto, primeira
primeira parte do problema, ou da análise da questão, o Miguel tem razão, não sendo regionalista, que eu sou regionalista convicto e politicamente regionalista, mesmo não sendo politicamente região, é administrativamente uma regionalização com uma força que quase é um governo regional. Porque todos os grandes organismos públicos estão lá dentro, nesta comissão de coordenação. Tem poder de decisão e orientação estratégica? Tem poder de decisão. Por isso é que eu digo, estes 4 anos e a escolha que fizermos vão condicionar-nos não para 4 anos. Ele disse assim, daqui a 4 anos temos a hipótese de outro, depois temos. Mas daqui a 4 anos já temos que estar a negociar o 30-40, se houver, a gestão dos fundos comunitários futuros, se houverem, com os problemas cá na Europa, com os desvios de dinheiro para a defesa, e a gente precisa de hospitais e de escolas e de unidades de cuidados continuados, que ainda havia agora uma notícia que fecharam mais não sei quantas camas. Portanto, aquilo que se decidir agora vai condicionar a nossa região para os próximos 20 ou 30, não é para estes 4. Portanto, é por isso que eu digo, temos que ter muito cuidado com quem os 1.300 vão escolher. E, na minha opinião, oxalá haja mais que um candidato e não haja a negociação. Eu não votarei se for por negociação e só houver um candidato. Recuso-me a isso. E denunciarei isso. Aliás, e depois há outra coisa. Mas aqui há vários nomes, o Luís falou e disse assim, já há um atual presidente que chega ao fim do seu mandato e não vai concorrer, penso eu. E se concorrer, não ganhará. Tudo aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver com as pessoas em si, pessoa. Sim. Tem que ver com a análise que eu faço ou que podem fazer pela região. Bom, depois tem lá um vice-presidente, tinha na altura, quando eu lá estava, eu era gestor dos fundos, o Tiago era gestor dos fundos, havia um vice-presidente nomeado pelo governo, que agora é vice-presidente da Câmara de Évora, e havia um outro vice-presidente eleito pelos municípios. E há 4 anos, quando a agricultura, na altura em que houve essa manifestação dos tratores e coisas, houve uma reunião entre o seu presidente da CCDR e os 4 do topo que o rodeavam. Eu e os outros 3, não interessa agora os nomes. E nessa reunião, eu disse a quem me quis ouvir lá, isto agora não é segredo, não interessa, porque estamos em período eleitoral, disse lá, e não tínhamos ainda as competências da educação, da saúde, etc. Tínhamos as da agricultura, tínhamos os fundos comunitários e aquilo que já era a CCDR, que era fundamental, o planeamento, o ordenamento do território, a defesa do ambiente, etc, etc. E eu disse, com as novas competências que aí vêm, e agora ainda são mais, qualquer um de nós aqui à volta desta mesa, portanto eu estava incluído, estávamos lá 5, qualquer um de nós à volta desta mesa não tem capacidade nem competência para ser presidente desta instituição que tem o futuro dos alentejanos na mão e que os vai condicionar. Mas eu disse isto há 4 anos e tal. A mim não me chocou o presidente da altura, que ainda é, ter tido uma reação descabelada, nervosa. Parece que eu estava a ofender alguém. Não ofendi, disse só que eu e ele e os outros não tínhamos capacidade nem competência, na minha opinião, para liderar esta instituição. Pior que essa reação foi o silêncio dos outros. O silêncio dos outros já parece o Luther King. O silêncio dos bons é que ou teoricamente bons, é que me chateou profundamente. Bom, e agora estamos numa altura... E os partidos também se mantiveram calados até agora? Totalmente calados. Totalmente calados. Não há nenhum candidato. O Miguel conhece algum ou não? Candidato apresentado? Não tem competência.
Não. Também acho, eu acho. Agora, vamos lá ver. Mas eu vou-lhe dizer. Sabe uma coisa? Mas a minha diferença para eles é essa. É que eu sei que não tenho. E eu também o disse há 4 anos. Mas ouça lá, Miguel, desculpe lá. O que eu digo aos nossos ouvintes, ao Luís e ao Miguel, é que é uma preocupação muito grande que temos que ter e que há requisitos mínimos que são exigíveis a quem se candidatar. E que eu, quando lá estava, deixei essa escola. Aí eu posso falar alto. E qual é essa escola? Que eu lá deixei e que exijo que tenham esses requisitos mínimos. Ponto 1. Quem for presidente não pode privilegiar o alto e o baixo, o litoral ou o interior. Tem que olhar para o Alentejo como um todo e com as suas gentes por igual. Ponto 1. Ponto 2. Não pode olhar para os municípios como sendo grandes e pequenos e privilegiar os grandes em troco dos pequenos. Não pode privilegiar Évora em relação a Barrancos ou Sines em relação a Alvito ou o que for. Nada. E outra coisa fundamental que eu durante 15 anos mostrei que era possível fazer. E isso aí falo alto e exijo que agora façam o mesmo. Que é quem vota de 4 em 4 anos nos municípios merece respeito e sabe o que faz. Por isso não é a instituição CCDR e quem estiver à frente dela que deve privilegiar a Câmara A porque é do meu partido ou em troca da Câmara B porque é CDU ou PSD. Deve olhar para todos também por igual e com os projetos por igual. E isso era um dado adquirido e fez lá a escola. Não sei se agora ainda continua. O que eu lhe digo é, estes requisitos da independência a este nível, do rigor e saber, como já dissemos aqui a semana passada, há pessoas boas e más tecnicamente, que é o que estamos agora aqui mais falando, também boas e más em todas as instituições e em todas as profissões. Mas a média das pessoas que ali trabalham em termos de empenho, de rigor, é acima da média. Há uns melhores que outros, obviamente, mas é acima da média. E tem vindo... Não há nenhum general sem tropas. As tropas é fundamental para que as coisas funcionem. E nós tínhamos ali tropas fundamentais, decisivas e de grande determinação e empenho e de defesa da região. Essa autoestima tem-se vindo a perder. Outra dos requisitos é quem for para a direção daquela instituição e eleito ainda por cima tem que recuperar a autoestima de quem lá trabalha para bem da região. Miguel Louro, há vários vice-presidentes que já estão em funções. Será que a escolha vai recair por aí? Temos um vice-presidente que já foi presidente, Roberto Grego, que é do PSD. Temos vice-presidentes que uns mais tempo que outros, o caso do Tiago Teotónio Pereira e Aníbal Reis Costa, não é vice-presidente, é gestor de fundos, não é? Vogal, exato. Obrigado pela... Mas é uma das figuras até mais conhecidas da organização, da CCDR. Também se fala na possibilidade de outros nomes poderem surgir vindos, terceiras vias escolhidas dentro dos partidos. Será o quê? Será uma escolha do PS ou do PSD? Não. Eu estava a ouvir... Ou espera que realmente PS e PSD não se entendam e CDU também e façam aqui escolhas múltiplas para candidaturas diferentes? Será que isso é possível dentro da região? Isto é um tema que eu não conheço sequer as pessoas. Nem nada. Os nomes não me dizem nada. Não, está a perceber? Não me parece que possa emitir qualquer juízo de valor sobre a coisa, a não ser um bocado... E não é eleitor. Hã? E não é eleitor. Já, agora a pergunta que faço é... Eu sou eleitor, eu votei na Câmara. Mas não é deste colégio eleitoral. Então, mas deixe-me perguntar-lhe, acha que deveria, com este poder todo, acha que deveria ser eleitor deste cargo?
Como Ouça, eleitor? se eu entrasse... Desde logo, sou um bocadão. Sou muito contra a burocracia. E quando a gente vê uma máquina cada vez mais pesada, cada vez com mais funções, cada vez com mais competências, a gente reza. Eu estava a ouvir agora ao Filipe, só faltou foi... Eu estava lá a ouvir, do outro lado do cérebro, eu só ouvia, era aquela coisa, portugueses, e tal, está a perceber? Quando um homem com o Filipe, com a vida que teve, os lugares que ocupou, tem estas dúvidas todas que ele vem aqui contar-nos, qualquer uma pessoa como eu fica assustada. Eu já sou contra os monstros, a função pública, estas coisas com muitas competências e com muita coisa e tal. Sou completamente contra. Devíamos era emagrecer e se calhar também aí. E quando a gente vê que as pessoas que estão lá dentro, que fizeram vida dentro daquilo, têm estas reservas todas, a gente só fica cada vez a pensar que tem razão em não gostar deste tipo de solução. Não é? Eu sou uma pessoa que vive aqui, gostava que isto funcionasse tudo bem, não é? Quanto melhor isto funcionar, melhor para mim. É o que qualquer alentejano gostaria, não é? Então, mas isto vai funcionar bem assim, com tanta senão. Ai, vão outra vez entregar isto a negociações secretas entre uma coisa muito oculta, partidos. Parece-lhe oculto, demasiado oculto, completamente oculto. Isto é as maçonarias. Lá estou eu outra vez a falar das maçonarias, mas isto às tantas faz lembrar... Não, você é que falou em negociações secretas há bocadinho, não fui eu. Negociações entre os líderes dos maiores partidos. Exatamente. Mal. Não é? Portanto, a gente fica sem saber o que é que há de decidir sobre isto e afasta-se. Eu já estou como o outro, tomem lá conta de tudo e Deus queira que corra tudo bem. Se não correr bem, também eu já estava à espera que não corresse, eu vou à minha vida. Como eu a sei, à minha maneira, como eu a sei resolver, é como eu vou fazer. E é aquilo que eu acho que a nação tem que se preparar para ser capaz, mas cada um de nós tem que dar. Não é receber, é dar. Mas nós não depender tanto destas organizações Miguel, que são cada vez mais opacas. Isto é cada vez mais confuso. Primeiro, isto não é opaco e este caminho, apesar de tudo, é um bom caminho. Se funcionar bem. Se funcionar bem, claro. Como é evidente. Então, mas é o que eu estou a dizer. Mas porque nós temos que melhorar e ter uma responsabilidade em termos regional, em termos da saúde, estou de acordo consigo. Em termos da agricultura. Senhor, mas aquilo que você disse, aquilo que você disse é preocupante. Não, o que eu disse foi, tem que haver 2 ou 3 elementos em que a gente possa ouvir e dizer o caminho. E porquê é que há de ser 2 ou 3? Não há de ser 30? Porque não há? Não há escolhas entre 30. Não há 30 alentejanos capazes de tomar conta destes lugares? Mas isso era pulverizar uma coisa que tem que ter responsabilidade. Eu acho que 2 ou 3 era bom, sinceramente. Mas tem de ser um alentejano? Não, é que se apresentar para o Alentejo. Eu acho que devia ser um alentejano. Acha que o Alentejo não tem alentejanos com capacidade para serem presidentes da CCDR? Era o que faltava. Portanto, não, mas é preciso que possam e queiram. Há pessoas que têm capacidade e podem não querer. É preciso que possam e queiram. Mas num processo controlado assim não é pelos partidos. Não, os partidos é que acabam por poder indicar, porque são as forças que são eleitas nas câmaras municipais, etc. Sim, mas repare, deveriam fazer uma busca, um recrutamento, encontrar alguém que pudessem propor? Não, se calhar já há gente a pensar em propor-se, mas repare numa coisa. Há PS, CDU, PSD, Chega, Independentes. E nos 1300 há estas forças todas. Tudo alentejanos, desde Marvão até Odmira, desde Barrancos até Alcácer. E estas personagens não são nenhum desses 1300? Ou podem ser? Pode ser. Podem ser, mas digo eu, podem ser. Sim, ok. Digo eu, imagine que este ser amigo tinha menos 10 anos e que estávamos aqui coisa
e era um personagem eleitor e que dizia assim, eu tenho condições para ir. Tem idade máxima? Não, tem. O cargo tem idade máxima? Ou seja, uma pessoa acima de 70 não pode concorrer? Não, eu acho que não. Pode concorrer até com 80. Então se pode concorrer para Presidente da República, era o que faltava não poder Estou a concorrer perguntar, para aqui. eu até já estou a fazer contas. Quantos anos é que você tem? Não. Aquilo que eu digo, há outra coisa dos requisitos, há um outro requisito que é obrigatório. Exatamente por aquilo que o Miguel disse. Quando disse que isto é quase um governo regional. Não sendo. Mas não sendo e sabendo-se que temos um quadro comunitário por executar pela frente. Até os próximos 4 anos. E um quadro comunitário que aí vem difícil, onde se fala em mudanças da política de coesão, etc., o 30 para a frente, é necessário que se perceba uma coisa, independentemente de quem for o Governo Central, quem for eleito para a CCDR tem que se assumir como alguém que merece o respeito dos alentejanos, por isso foi eleito, que tem uma visão para a missão que vai desempenhar, mas que além disso diz assim, em nome do Alentejo, Sr. Ministro da Agricultura, o que o senhor agora decidiu, o Alentejo acha que não é por aí. E deve manifestar, quando diz agricultura, diz saúde ou diz educação. Então deve ser reivindicativo, como um governo regional deve ser. Deve ser mais uma Não é personalidade... executante da política do Governo Central. Deve ser mais uma personalidade política do que uma personalidade técnica. Deve ser mais uma personalidade política que uma personalidade técnica com uma visão para a missão que tem. E, volto a repetir, acima, isto para mim é fundamental, claramente acima das conveniências partidárias. Não estou a dizer que a pessoa não deve ter partido, deve ter. A minha atividade, a minha vida cívica defende, vocês já me ouviram aqui mais que uma vez dizer que os partidos são estruturantes na nossa democracia. As conveniências partidárias é outra coisa. E eu luto para que se consiga ultrapassar as conveniências partidárias. Dito de outra maneira. Você está-se a candidatar. Não estou, não. Estou fora disto. Não está, eu sou só eleitor. Não, eu até lhe vou dizer de outra maneira. Há vários nomes. O Luís nomes... falou no Ricardo Pinheiro. Não faço ideia. O Ricardo Pinheiro é do PS. Ou diz que é do PS. Foi deputado, foi presidente da Câmara de Campo Maior e é do PS. No entanto, agora, havendo alguém que o PS apoia para presidenciais, ele apoia o militar e parece até que é mandatário distrital de Porto Alegre, do Almirante. Isto já me faz logo ter dúvidas no meu voto, mas ainda há mais. Mas ainda mais. Vamos lá ver uma coisa. Agora está na moda, nas eleições presidenciais, por parte até de alguns camaradas meus do PS, dizerem assim sobre o seguro. Não tem os requisitos mínimos. Houve alguns, Ferro Rodrigues, Santos Silva, que disseram assim, com estas palavras. Sim. Exatamente. Eu pego nessas palavras e digo sobre o meu camarada Ricardo Pinheiro para presidente da CCDR. Não tem os requisitos mínimos. E está dito. E gravado. Não ficou gravado? Está gravado. Pronto. Está dito, não tem os requisitos mínimos. Portanto, comigo e com a maior parte da vidigueira não conta com certeza. Acima das conveniências partidárias. Porque se eu fosse só partidário, é o candidato do PS, eventualmente, era lá. Não é lá, não. Não é lá porque não tem os requisitos mínimos. Mas, Filipe, tal como nas eleições presidenciais, se houver 10 candidatos e ele for o melhor dos 10, você diz, ele não tem o mínimo, mas é o melhor dos Olha, 10. Até lhe digo de outra maneira. Eu trabalhei com muitos, bastantes até presidentes de CCDR. E próximo, com todos eles próximo. Por exemplo, antes do Zé Ernesto ser presidente da Câmara de Évora, eu era vice-presidente do Zé Ernesto. Portanto, em 2000. E o Zé Ernesto foi, na altura dos... E 25 anos atrás, dos melhores presidentes que a CCDR teve.
eu posso dizer que independência acima das conveniências partidárias, não ligar aos partidos de quem são as câmaras, não ligar ao alto e ao baixo, mas sim àquilo que é necessário fazer. Eu só trabalhei, não sei se é candidato, só trabalhei com um que foi o melhor presidente com quem eu trabalhei, porque cumpria estes requisitos mínimos. E esse presidente, você já o citou aí, esse potencial presidente foi o Roberto Grilo. E o Roberto Grilo é do PSD. Cumpre os mínimos dos requisitos que eu aqui tenho elencado. Por isso, se a candidatura for com Roberto Grilo presente, se for só com Roberto Grilo, Ricardo Pinheiro, não tenho dúvida nenhuma que farei campanha pelo Roberto Grilo. Se for Roberto Grilo, Ricardo Pinheiro e mais alguém que eu não sei como, veremos. Mas, neste momento, não vejo ninguém, não sei se vai, por causa da história das conveniências e dos acordos lá em cima, que é uma pouca vergonha se isso acontecer. Mas se não acontecer e houver 2 ou 3 nomes, um deles for o Roberto, eu posso afiançar que trabalhei uns anos com ele e era só eu e ele, nem vogal tínhamos, nem vice-presidente tínhamos, era eu e ele a tentar tomar conta disto e que as coisas corressem bem. Portanto, eu por experiência própria, votarei em consciência no Roberto, se isso acontecer. Para concluirmos o tema... E não é nada do meu Miguel, partido, Miguel. Nada, zero. Ficou esclarecido com estas definições de perfil eleitoral também desta disputa política que nós estamos a querer trazer um pouco mais para junto dos ouvintes, naturalmente, porque já percebemos que isso é algo que nos toca, mas passa um bocadinho à margem. Não sou capaz de fazer nenhum juízo de valor a não ser da nobreza, da maneira de pensar do Filipe. É uma pessoa que a gente sabe que ele põe o partido sempre e agora é capaz de ter uma opinião, se calhar contra o partido dele. Não é contra, na defesa de uma competência. E do Alentejo. Sim, e do Alentejo. Pronto, exatamente. Muito bonito, parabéns. Estas eleições irão acontecer dizer uma coisa. Em janeiro. O Luís e o Miguel dão-me licença. Eu acabei de receber, há 5 minutos, um mail da Vidigueira em que o governo está a pedir, portanto deve estar a pedir para todos os municípios que constituam a mesa eleitoral e que preencham a ficha de quem são os eleitores da Vidigueira. Portanto, são os 20 e tal que eu aqui disse, mas tem que ser preenchida uma ficha e responder nos próximos 5 dias úteis. Ou seja, isto vai ser para o início de janeiro. Isto quer dizer que para o início de janeiro temos eleições para a CCDR. Quer dizer o quê? Para o início de janeiro temos eleições para a CCDR. Antes das presidenciais. É o que isto quer dizer. Porque o mail chama-se Definição do Colégio Eleitoral para efeitos de eleição do Presidente da CCDR. Resposta nos próximos 5 dias úteis, em que nós, isto é dirigido ao Presidente do município, bem entendido, da Câmara, em que nós vamos ter que preencher aqui umas coisas com os tais 24 nomes que eu lhe disse. Somos 24, na Vidigueira. E isto deve estar a acontecer em todas as câmaras municipais. Os 47 municípios para os 1.300 que eu disse. Portanto, isto, 5 dias úteis, mais a convocatória, mais não sei o quê, princípios de janeiro estamos a falar disto. Estas pessoas que a gente está a ouvir como candidatos, profissionalmente foram o quê? O Ricardo Pinheiro é uma pessoa estimável, é engenheiro da Delta, foi presidente de Câmara de Campo Maior 12 anos, e ser 12 anos presidente de Câmara de uma Câmara significa que as pessoas do seu município, do seu concelho, conhecemos Campo Maior, apoiavam e ainda havia comendador na Beira. Pronto, ok, conhecemos isso. Pronto. Depois foi deputado por Porto Alegre. Sim, ok, é político.
é engenheiro. Eu comecei por dizer é engenheiro da Delta, Mas, que é bom. sim. Mas não. O Roberto E é engenheiro quê? é engenheiro daquelas máquinas, penso que é de máquinas. Bom, ok. E Não o sei. Roberto Grilo, O funcionário Roberto é economista. e funcionário público de carreira. Ele, neste momento, é vice-presidente para a agricultura, aqui do Alentejo. E foi durante alguns anos, incluindo em governo do PS, presidente da CCDR. E também é originário a vida dele, de nascença, penso que ele nasceu para Avisa ou coisa assim. Sim, isso não é importante. Pá, ou seja, onde é que uma pessoa pode ir à pesca de cabeças para tomarem conta desses cargos? Vocês não se ofendem, nem os nossos ouvintes, se eu disser aqui uma coisa. Respondendo diretamente ao Miguel, o que eu penso. O perfil que eu tentei desenhar, embora se calhar eu mais assertivo do que aquilo que vou dizer, ou da pessoa que vou dizer, o perfil que eu tentei desenhar neste momento não está livre, porque é o Presidente da Câmara de Évora. Porque se não fosse o Presidente da Câmara de Évora, eu defenderia que o Carlos Zorrinho pudesse ser, nesta nova CCDR, futuro Governo Regional, o Presidente da Câmara, o Presidente da CCDR. Defendia longe e fora das conveniências partidárias, porque lhe reconhecia essa capacidade, na minha opinião. Mas hoje é Presidente da Câmara de Évora, ainda bem. Portanto, está fora de questão. Agora, acha que em 700 ou 600 mil alentejanos, de baixo ao sul, com institutos politécnicos, com universidades, com empresários, com tanta gente de categoria, porque as pessoas isto é como você disse, começa a ser também, e o Luís começa a ser também um cargo político. E infelizmente há muita gente que já não está para aturar isto. E para ver a vida não só posta aí coisa com mentiras muitas vezes e com isto e com aquilo. Não estou para isso. Sim. E isso é mau para a região. Sim, é mau para tudo. Para tudo. É mau para tudo. Exatamente. Mas já alguma vez a sociedade tentou ir encontrar pessoas com um perfil para esses lugares, mas noutros setores? Penso que um vice-presidente que vai se passar a ser eleito pelo Conselho da Região, que tem a composição que eu lhe disse, que metade são políticos, são os 47 presidentes de Câmara, mas a outra metade do Conselho da Região é mesmo empresas de defesa do ambiente, sindicatos, universidades, politécnicos. Portanto, este vice-presidente pode emanar, em vez dos partidos, emanar da região. Veja lá se Digo eu. Veja lá se consegue inventar uma pessoa acima disso tudo. Uma pessoa que conseguisse estar ao nível do poder de Lisboa, digamos assim, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Eu acho que o Carlos Zorrinho podia ser isso. Não me parece, mas pronto. Agora está fora de questão. Eu estou, ok, está a perceber para onde é que eu quero ir. Sim, agora está fora de questão. Uma pessoa que tivesse a um nível que... Exatamente. Diga lá. Porque é isso que exige. Esta nova CCDR exige isso. Mas há 4 anos e tal eu já disse isso aos meus colegas da altura, que achava que nenhum de nós à volta daquela mesa tinha capacidade para... E ainda não era isto que é agora. Pronto. Portanto, agora, recuso-me a que não haja no nosso Alentejo, desde o norte ao sul e ao litoral... Mas diga lá um. Eu já lhe disse, se o Roberto se candidatar, cumpre os mínimos. Não, mas ninguém conhece o Roberto Conhece. Grilo. Ninguém conhece. Até no o Conselho, Roberto Grilo pega no Conselho Regional, conhecem? Sim, mas pega no telefone e fala de igual para igual com os E o os Miguel chefes consegue de Lisboa. identificar um nome? Consegue. Também não.
Também não. O único nome. Agora vem-me assim de O repente. Roberto, no meu tempo, pegava no telefone. Eu também acho e que... eu? O Nabeiro também pegava no telefone. Acho ver. Uma pessoa para ser presidente de uma coisa dessas, Nabeiro. Já faleceu. Já faleceu. Pronto, ok. Então, mas você também está a pôr de dúvidas se o Grilo pode ou não pode. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, o presidente... Está a ver? Tinha que ser uma personagem daquelas que fosse maciça. O comendador Nabeiro... Que nome é que lhe vem à cabeça? Que nome é que lhe vem à O cabeça? comendador Nabeiro, com a idade quê? que tinha na altura, eu defendia que ele fosse presidente do Conselho da Região, do tal órgão consultivo onde está esta gente toda. Eu percebi que o Miguel tinha surgido assim um nome de repente à cabeça na conversa. O problema dele é que não tem. Nabeiro. É assim, o Nabeiro é daquelas pessoas que têm uma história de vida que a gente pode não gostar, depois a seguir até mesmo odiar, mas depois a seguir começa-lhe a dar razão devagarinho, e ele é avassalador. O percurso dele é avassalador. Ou seja, Mas o comendador já... Mas sabemos disso, mas outra personagem deste género. Uma pessoa que... Um empresário de mão cheia, no sentido do que uma região precisa. Eu sou da região e a região sou eu e eu sou a região. O povo é meu e eu sou o povo. Uma coisa assim, uma personagem dessas. Onde é que esse... E com a legitimidade de ter ganho com 1.300 votos. 1.300 que representam uma Onde região. É que está essa pessoa? Sim, mas isso é fundamental. Faz parte dos meus requisitos. Poder bater o pé ao governo E eu central. acho que tinha que ser uma pessoa assim, com uma experiência empresarial, mas ao mesmo tempo política, que ele também também andou na política, não é? Foi presidente de Campo Maior. Pronto. Está a perceber? Uma coisa dessas assim... É o que eu acho. Mas essa é uma personagem que terá de ser construída. Pelos vistos não existe. Terá de ser Então, construída para o futuro. Desculpe lá. Estou a dizer, não pode ser construída para agora, não é? Mas isto Estou agora, a dizer, o Miguel está a pôr e bem as coisas no patamar elevado daquilo que a gente quer para a nossa região e queremos o melhor. Mas vamos lá ver uma coisa. Estamos com 7 ou 8 ou 9 candidatos a Presidente da República. Se calhar nenhum deles é totalmente ruim, nenhum deles é a pessoa que a gente quer para Presidente da República. Mas o nível está um bocadinho baixo. E o nível está baixo. Exatamente. Portanto, aqui é a mesma coisa. Então, defende que deviam surgir mais candidatos ou dizer abertamente ao que vão? Não, e se possível promover, olha, aqui a rádio, quando houver candidatos, desafios para um debate. Se houver mais que um bem entendido. É que personagens... por exemplo, uma pessoa que não sei se você conheceu, se não conheceu, o Álvaro Barreto. O Álvaro Barreto não conheci. Pronto, conheci o António Barreto. Pronto, quando foi Ministro da Agricultura. Esse foi Ministro da Indústria a seguir. Não, este foi muita coisa. Foi muita coisa. Uma personagem daquelas que perguntaram o que é, que clube é. Não tem sentido nenhum. São pessoas com uma qualidade tal que as regiões, os países precisam dessas pessoas. E com outra coisa, e precisamos de não as tratar mal antes que elas depois não deem aquilo que podem à região. Porque o mal é esse, é que andamos a tratar mal as pessoas. Eu acho. E isso afasta pessoas que deviam ser. Eu acho que afasta. O tratar mal no que... Fala-se muito das questões das suspeições dos cargos. Tudo é suspeições dos cargos, é tudo isso que você quer. Eu já não estou nisso, mas é evidente que nunca se atreveram a levantar determinadas questões. Mas eu gosto, e agora venham-me lá dizer que eu não posso dizer isto. Quando chegava esta altura do Natal... Eu gostava de saber que havia... doutor, está ali uma caixinha de vinho que mandou não sei quem. Eu gostava. Isto é corrupção. Era o que faltava. Pronto, está bem. Eu vou trazer uma caixa de vinho para a semana. Era o que faltava. Para a semana, ó Filipe. Pode ser. Tenho ali no carro. Mas as pessoas não papam. É muito triste a gente poder ter... aquilo que o Miguel disse... Há medo da abertura da relação. Dedicarmos à região essas pessoas, que alguns, sem nome, você disse,
que seja isto, seja aquilo e coisa, à prova de bala, caráter à prova de bala tudo. É por ser à prova de bala que se vão pôr ao dispor da nova PID do Ministério Público. Este gajo agora está ali, vamos passar a escutá-lo. E vamos, não sei, não estão para isso as pessoas, pá. Mas eu não Quanto sei mais valor têm, menos estão para isso. Está-me a entender ou não? Não estou a entendê-lo, não. É assim, há valores... Uma pessoa que é escolhida por unanimidade quase, Por de exemplo, 1.200 e 300. e que, Por exemplo, e com muita qualidade. Passa a ter uma força do Claro, caraças. está a Principalmente perceber. E junto essa do pessoa Governo está Central. disposta a tudo. Eu A ir espero para a frente daquelas tropas. Eu espero isso. Agora, quando uma pessoa já vai para um lugar completamente fragilizado, porque dos 1.200 já começou a intriga, depois quem é que quer, para além dos 1.200 tropas que tem atrás dele, tem uma maioria com ele, mas logo muito frágil, e depois a seguir ainda tem tudo aquilo que você está a dizer. Por isso é que não é possível, não é? a primeira coisa nestas alturas a defender, eu defendo isso lá na Assembleia Municipal da Avediga, já o disse. A propósito da Junta de Freguesia de Selmes, que é da CDU, com o presidente desta Assembleia Municipal, a senhora Presidente, conta para poder ser e ajudar na coordenação com o Executivo, por forma... Isto aqui não interessa as conveniências partidárias em primeiro. O que interessa é que as pessoas de Selmes e os sonhos que têm de Selmes ou de Pedrógão ou não sei o quê possam ser satisfeitos durante este mandato, independentemente das conveniências partidárias. E aqui ainda com mais razão. Há muitos poderes, um poder que existe, pelo visto, também político e executivo, que aqui percebemos que passa a estar ainda mais presente nesta presidência da CCDR Alentejo, mas nós não vamos poder votar diretamente. O Luís, repare numa coisa. Vice-presidente para o apoio às autarquias locais, vice-presidente para a gestão de fundos comunitários, vice-presidente para a saúde, vice-presidente para a agricultura, vice-presidente para a educação e cultura. Se o presidente for alguém ou algum ou alguma com a dimensão, nomeadamente que o Miguel aqui pôs, e bem elevada, a parte técnica do edifício é delegar nos vice-presidentes, que são os ministros dele, e vão fazendo a política, porque ele tem que fazer a política da região e a política junto do Governo Central, para que a gente não perca, continue a perder gente e outras coisas, como por exemplo, e você disse aí há bem pouco tempo, e bem, como é que está tudo calado quando a gente tinha 80 milhões para Casa Branca Beja, da ferrovia. A primeira coisa que viram onde ir buscar, não é? 60 milhões, onde ir buscar 60 milhões foi à ferrovia Casa Branca Beja, pá. Até aí está tudo calado. Mas alguma vez se ele lá tivesse, estava calado. E agora não estou com arrogância nem falta de humildade, porque quem me está a ouvir ou quem me vier a ouvir sabe que era verdade. Alguma vez. Isto passou, para concluirmos o tema, e já que o Filipe trouxe este assunto pormenorizadamente, o estar calado não é só quem está lá dentro, são os próprios partidos políticos. Parece que estas decisões que passam pelo futuro da região e por, neste caso, uma obra específica, há muito tempo reivindicada, fosse irrelevante ser feita agora, como daqui a não se sabe quando, porque agora não se sabe quando é que pode ser, não é? Não sei quando. Não sabe quando, não é? Eu estava perto de ser feita e não sabe, não é? Isso, de certa forma, revela a pequenez e a falta de solidariedade de uns com os outros. Houve políticos frágeis e houve políticos sacanas. Não é? E os frágeis deixaram os outros ser sacanas. Mas, ao fim e ao cabo, ficam todos mal na fotografia. Não é?
Portanto, não é esses que a gente pode eleger para aquilo que estávamos a falar antes. Mas a gente, vamos aos últimos 20 ou 30 anos do Alentejo. Tem que Alguém ver com o Governo Central também. Tem que ver com o Governo Central também. Mas tem que haver, lá está, tem que haver alguém aqui que pegue no telefone e diga, olha lá, pá. Mas como é que é? Como é que é? Vou aí falar contigo daqui a 1h15. Tá. Então. Em 30 anos de Alentejo, diga lá personagens que a gente acredita que são capazes de levar água ao moinho de todos nós. Diga lá. Eu já lhe disse... esse é o problema. Não, eu já lhe disse... Se a gente visse um grande reitor, um grande presidente da Câmara, um grande diretor de um hospital, um grande administrador de Sines, um grande administrador da EDIA, a gente podia dizer, está aqui vamos agarrar este gajo. Agora a gente vê, eu não vejo. Político a delegar nos vice-presidentes com visão e com isso tudo, eu volto a dizer, eu sou presidente da Câmara de Évora, está fora de questão, mas tinha essas qualidades, na minha opinião. Não. Nós temos de chegar ao final do programa, porque falámos de um tema. O Miguel ficou mais descansado, porque os outros dois ficarão para a próxima semana. Provavelmente que é para ele começar. Logo veremos se assim será ou se há outros temas que têm de ser tratados. Há um claramente que tem de ser tratado. E vamos ter de falar de ferrovia também. Provavelmente iremos passar por aí. Mas pela dificuldade em arranjar bilhete para o comboio. Falaremos disso provavelmente na próxima semana. A sério. E a Conversa Franca estará de regresso de hoje a 8 dias aqui na DNFM, também dnfm.com, no canal do YouTube, YouTube Music. E amanhã vou ver o Nápoles ao vivo e a cores. Ora, pois, Benfica falar-se-á noutro momento. Até para a semana.